Brasil de Fato Entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista, hoje com um cenário diferente, também para um convidado diferente e especial. A gente vai entrevistar hoje o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Tudo bom, José Dirceu? Como vai? Xará, tudo bem, tranquilo. Obrigado por nos receber aqui. Prazer é meu. E que bonita camisa. Timão. José Dirceu de Oliveira é advogado e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Foi deputado estadual e federal por São Paulo e ministro-chefe da Casa Civil durante o primeiro governo Lula. Foi líder estudantil entre 1965 e 1968, ano em que foi preso em operação do DOPS. Queria começar essa conversa falando contigo sobre uma nova postura que o senhor tem adotado. O senhor retornou ao Congresso Nacional 19 anos depois da última visita, que foi em 2005, por conta do afastamento, né, no julgamento do Mensalão. Como é que foi essa volta? O senhor também tem mantido contato com a classe política em Brasília, enfim. Importante esse retorno como interlocutor no Legislativo. Na verdade, eu nunca deixei de fazer política, né, nesses 20 anos. Né, o ano que vem farão 20 anos da minha cassação, que foi na madrugada de 1º de dezembro de 2005. Eu tomei a decisão de não voltar mais ao Congresso Nacional. Mas como era o Senado que me convidava, né, o senador Randolph Rodrigues, e era uma homenagem ao João Goulart, e também, né, em memória daqueles que lutaram contra a ditadura, eu tomei a decisão de ir ao Senado. Na verdade, eu ia fazer um pronunciamento mais sobre... Porque foi lançado um livro também, Anos de Chumbo, com dezenas de artigos de deputados, senadores, né, sindicalistas, historiadores. Eu escrevi um artigo, eu ia falar mais sobre o artigo, mas eu pensei comigo, depois de tanto tempo, 20 anos quase, eu volto ao Senado, vou falar sobre o Brasil. Aí fiz aquele pronunciamento mais... Fiz uma homenagem ao Jango, porque foi eleito democraticamente, 2 vezes vice-presidente, do Jânio, depois foi presidente, porque o Jânio renunciou e foi dado um golpe. O Brizola levantou o Rio Grande do Sul, a Brigada, o Terceiro Exército, armou o povo. Teve que fazer um resgate. Criou a cadeia da legalidade pelas rádios, que seriam as redes de hoje. O movimento sindical, estudantil, intelectuais, artistas apoiaram a legalidade e o golpe foi derrotado, mas foi imposto o parlamentarismo. Mas em 63, o povo, por 2/3, derrotou o parlamentarismo, voltou ao presidencialismo. E o Jango iniciou um processo de reformas no Brasil. Tributária, universitária, urbana, bancária, e agrária, inclusive fez o decreto da reforma agrária. Esse é um dos detonadores do... E foi dado o golpe. Então fiz homenagem a ele e também falei do Brasil, né? E falei das Forças Armadas, foi um tema que eu abordei também. E também do nosso compromisso irrenunciável com a memória dos mortos desaparecidos, né? E também com a Comissão da Verdade, né? Para que seja feita justiça àqueles que foram assassinados pela ditadura e até hoje seus corpos não foram devolvidos às suas famílias, para que eles tenham uma sepultura digna. Como é que o senhor viu a posição do governo federal em não fazer nenhum ato, nada que lembrasse os 60 anos do golpe? É uma data importante, né? Essa foi a decisão do presidente da República, ele deve ter tido as razões de Estado, mais que de governo, para fazê-la. Deduzo que é pelas relações com as Forças Armadas, virando a página da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Eu dei, no meu discurso, eu expressei a minha opinião. Acho que precisa fazer uma reforma nas Forças Armadas. E esse assunto tem que ser debatido com o país. E existe no Congresso Nacional a Política de Defesa Nacional, a estratégia e o livro branco. É o momento de se discutir as Forças Armadas. Não para não ter Forças Armadas, não contra as Forças Armadas. Pelo contrário, eu disse também que o Brasil é uma potência
O mundo de hoje é um mundo que está claro que cada país tem que cuidar da sua soberania alimentar, energética. Há muitas fronteiras, né? E também tecnológica. O Brasil ainda tem que reconstruir essa soberania tecnológica. E o país precisa de forças armadas, mas elas precisam ser democratizadas, vamos dizer assim. Porque na transição da ditadura para a democracia ficou o artigo 142 e as Forças Armadas ficaram, de certa forma, um Estado dentro do Estado. A única porta de entrada é a Escola de Agulhas Negras. Não é assim no mundo. Um cabo e um sargento, quando chega capitão, não pode mais ascender. Entendeu? Tem o problema da educação, do currículo, tem o problema das promoções, do Ministério da Defesa. São vários problemas que precisam ser debatidos, né? Sem nenhum preconceito, sem nenhuma atitude de negação das Forças Armadas. O discurso falou muito do Brasil também, do momento que o mundo atravessa, da necessidade de o Brasil ter coesão, ter um acordo interno para o desenvolvimento do país. O Brasil, vamos dizer, a Revolução Brasileira é uma revolução inconclusa, era precisa de uma revolução social, que é a distribuição de renda, riqueza e propriedade, né? Inclusive a reforma agrária, a reforma tributária. E o Brasil, com a ascensão da China, da Índia, da Rússia, da Turquia, do Irã, agora vem a Indonésia, a Nigéria, o Brasil tem um papel a desempenhar aqui na América do Sul, na integração da América do Sul. É muito importante, são 400 milhões de... O Brasil é 50% do PIB hoje, da população e do território, né, da América Latina. Desculpa ali interromper, que eu queria voltar nessa... eu queria voltar nesse tema dos militares. A época da Casa Civil, o senhor tinha boa interlocução com a cúpula militar? Tinha. Como era? Não, a interlocução é muito boa com as Forças Armadas, nunca existiu problema. Inclusive, nós chegamos num comum acordo, o ministro Celso Amorim, ministro Nilmário Miranda, ministro Márcio Tomás Basto e a Casa Civil, por ordem de determinação do presidente Lula, nós chegamos a um acordo sobre o apoio que as Forças Armadas dariam para a busca dos mortos desaparecidos, inclusive no Araguaia, que a Aeronáutica daria, e também para que o oficial ou soldado ou suboficial das Forças Armadas que quisesse prestar depoimento sobre os fatos daqueles anos, poderia se apresentar. Então, tudo isso depois, né, teve seu desdobramento, na verdade, essa busca de morte desaparecido continua. Sempre houve muito conflito, mas ao mesmo tempo sempre houve diálogo. Entendeu? Eu creio que essa é uma questão nacional que num determinado momento deve ser discutida. Não sei se é agora, porque o país tem muitas urgências agora. Está tudo muito quente. E agora nós estamos enfrentando esse cenário internacional, o risco de ter mais uma guerra entre o Irã e Israel. Então o país também tem que se debruçar mais sobre os problemas, né, do crescimento, do desenvolvimento econômico e social, do que essa questão militar. Não digo que tem uma urgência, mas eu acho que o país precisa virar essa página. É verdade que estão sendo processados, né, vários oficiais superiores das Forças Armadas, que o Supremo Tribunal Federal já determinou que não existe poder moderador, mas mesmo assim eu acho que precisava uma discussão nacional, né, uma repactuação do papel da organização, do papel das Forças Armadas. Até porque o Brasil fará grandes investimentos na modernização das Forças Armadas, né? Tanto da Marinha, da Aeronáutica, como do Exército. O presidente, inclusive, no PAC, destinou cerca de 50 e tantos bilhões de reais. Né? Então, acho que... E tem também as relações internacionais das Forças Armadas, né? Particularmente com os Estados Unidos. Né? Então, acho que é um tema que, sem paixão, é difícil, né? Mas nós precisamos discutir. Eu, pelo menos, acho que tem que haver um debate mais amplo no país. Não vou nem discutir as questões de aposentadoria, do soldo, como se diz, dos militares. As pensões. As pensões, essa questão, acho que isso já está consolidado, são direitos que eles adquiriram. Acho que nós vamos discutir o futuro, até porque o Brasil precisa ter uma força armada para o mundo tecnológico de hoje, né? Por isso mesmo que tem cibernética, tem a questão do submarino de propulsão nuclear, da energia nuclear para fins pacíficos, a modernização
da Força Aérea, modernização dos blindados, praticamente uma nova marinha, porque a marinha que nós temos, grande parte já está sendo sucateado pelo uso 40 anos. Então, tem o papel das Forças Armadas, que hoje, no fundo, ela faz papel de guarda costeira, guarda de fronteira, que não é papel das Forças Armadas, né? Faz papel de guarda aérea, né? Foi utilizada agora nos portos e aeroportos para repressão, né? Tenho muitas dúvidas se as Forças Armadas devem ser usadas para a luta contra o narcotráfico. Muitas dúvidas. Não tem sido boa experiência nos outros países, que aí contamina as Forças Armadas também, precisa tomar muito cuidado. E mesmo a GLO no Rio de Janeiro também se mostrou um grande fracasso e um propulsor de outras tantas coisas. Seguindo nesse tema ainda, desde a ditadura, o final da ditadura, a gente não conseguiu examinar, a gente está falando aqui de reforma do Exército, das forças militares, a gente não conseguiu rever esses fantasmas, principalmente esses fantasmas da ditadura, né? A Argentina, o Uruguai, o Chile, por exemplo, fizeram... Até a Guatemala. Até a Guatemala mesmo. Mas isso no fundo é um pacto histórico, porque foi transacionado, né, na saída da ditadura para a democracia na Constituição de 88, certo? E o Supremo depois chancelou a questão da anistia aos crimes conexos. Isso o Supremo entendeu que eram os crimes praticados em nome do Estado pelos militares e civis que serviam a ditadura. Evidentemente que o crime de tortura e desaparecimento de corpos são crimes... Não prescrevem, né? São imprescritíveis. Mas essa é uma questão que, do ponto de vista, vamos dizer assim, constitucional e legal, está resolvida, porque o Supremo pôs uma pedra nisso, né? Então é um problema que nós ficamos com esse débito, com essa dívida histórica, né? E isso comparado com os outros países. Isso talvez não faça renascer de tanto em tanto esse intento golpista, como aconteceu em 2022, eu acho que a questão dos golpes, de tentativa de 50, porque diziam que o Getúlio devia ter tido voto majoritário, né? Não estava na Constituição isso, a votação, a maioria simples, né? Até ter 2 turnos, o presidente era eleito com maioria simples. Aliás, até a eleição de 60, o vice era eleito separado do presidente, por isso que o Jango foi vice do Jânio, né? E do Juscelino, né? Antes do Juscelino. E a eleição de governador não era no mesmo dia. Era em outro dia. Tanto é que nós ganhamos a eleição contra a ditadura em 65, eu cito isso no meu discurso, em Minas e em São Paulo, depois que eles impugnaram vários candidatos, que eles inventaram inegibilidade e domicílio eleitoral que não existia. Eu acredito que depois a tentativa de golpe de 55, que o Lott deu um contragolpe, é de 61 que eu já descrevi, e em 64 ficaram 21 anos no poder. Mostrou, tanto no golpe jurídico parlamentar, que foi o impeachment, como na eleição do Bolsonaro, no governo do Bolsonaro e no 8 de janeiro, e antes, em novembro e dezembro, que houve tentativas de terrorismo até, né? Quando o Lula foi ser diplomado, e antes, em novembro, também acho que assaltaram a Polícia Federal, né? Incendiaram a Polícia Federal. Teve uma tentativa de explosão no aeroporto. Teve essa tentativa de explosão. Então eu acredito que voltou realmente, o problema voltou, né? Tanto voltou que estão sendo julgados, tanto voltou que o Supremo fez um inquérito, né? Está investigando, está condenando vários. Então é um problema que eu acredito que essa decisão que o Supremo tomou, e uma reforma no artigo 142, põe uma pedra nisso, mas eu acho que precisa mudar essas questões que eu levantei das Forças Armadas, né? A porta de entrada, os currículos, as promoções, e o Ministério da Defesa se transformar no Ministério da Defesa. Porque quando as promoções passaram para o Ministério da Defesa, foi a grande crise com a presidenta Dilma. Tanto é que foi... Depois foi revogado esse decreto, entendeu? São questões sensíveis que não devem ser, evidentemente, usadas para fazer campanha contra as Forças Armadas, não é isso. É que a experiência histórica está mostrando que essas questões precisam mudar, entendeu? Essa é a questão. Voltando para a primeira pergunta ainda, e aproveitando que o senhor tem falado sobre o teu discurso lá na Câmara. O senhor pensa em uma candidatura ao Congresso Nacional em 2026? Não penso em candidatura.
Primeiro nós temos as eleições municipais, né? Eu tenho a minha vida profissional e tenho também que ainda me buscar, né, anulação, né, ou absolvição dos meus processos ainda, que eu tenho 2 condenações que estão no STJ, eu tenho pedidos no Supremo, tanto de anulação como de prescrição. Então, primeiro isso. Segundo, o PT tem um congresso muito importante, porque como o PT não fez congresso em 23, né, são 7 anos praticamente sem congresso, sem encontro nacional. E vai haver uma renovação na direção do PT, que eu defendo que seja mais do que uma renovação da direção, seja uma renovação do PT, certo? Que o PT faça um balanço histórico, faça um balanço desses últimos 20 anos, né, desde a eleição do Lula em 2002, e que o PT se reorganize para enfrentar essa nova conjuntura mundial e no Brasil, porque hoje os partidos de direita não são mais os partidos do passado. Hoje eles têm programa, só ver a propaganda eleitoral deles, ver eles votando na Câmara e no Senado, debatendo, discutindo no país. E um grande aprofundamento social. Eles têm base social, popular inclusive, estão se transformando em partidos com sede, organização, tudo, todos eles, os PL, o PP, o PR, a União Brasil, os republicanos, todos eles. E nós, se você olhar ao nosso lado, você vai ver que nós estamos com um grande déficit. O apoio que o PT tem hoje, tanto eleitoral como social, não corresponde à organização que o PT tem. Então, o déficit é muito grande. E também tem que ter uma renovação, né? Tem que ter novos quadros, novas lideranças, porque nós tudo estamos batendo 60, 80 anos. Né? Tem 2 gerações aí que já estão batendo 65, 70, 75, 80 anos. Então, acho que depois, no final de 2025, aí eu vou analisar qual é o papel que eu posso exercer, né? Que eu vou estar já chegando nos 80 anos junto com o nosso presidente Lula. Aí eu vou analisar se eu posso ou não ser candidato a deputado federal. Mas tem vontade de participar daquele movimento do Eu estativo? disse já, e até tiraram por justiça, disseram que parecia que eu era pretensioso. Eu acho que por justiça, como me encaçaram sem nenhuma prova de nada, foi uma cassação política para me tirar da vida profissional do país e me tirar do governo e do PT, né? Acho que eu tenho, por justiça, eu tenho o direito de voltar à Câmara, né? Até para fazer justiça à minha história, a minha luta é a minha história. Mas é uma questão que eu preciso discutir junto com o PT, junto com meus companheiros e companheiras, junto com o presidente Lula, se ele quiser opinar. Eu acho que é muito cedo ainda para ter isso. A gente vai fazer um rápido intervalo, Dirceu, e voltamos já com mais um bloco do BDF Entrevista. Voltamos agora então com mais um bloco do BDF Entrevista, hoje especial com Zé Dirceu. Dirceu, a gente estava falando aqui sobre o PT, você estava falando sobre renovação. Ao contrário da renovação, imagino que seja uma unanimidade internamente no PT, e para quem vê de fora parece também muito lógico uma aposta na reeleição do presidente Lula em 2026. O senhor acha que esse é o caminho mesmo? Acredito que sim. Eu tenho falado em 12 anos de governo, porque as mudanças que nós precisamos fazer no Brasil, as reformas, elas necessitam de uma continuidade administrativa e elas têm que ser feitas por etapas, porque nós não temos maioria na Câmara e no Senado. Você tem que buscar acordos, né? O trabalho dos ministros para aprovar na Câmara e no Senado projetos de lei é um trabalho dobrado, vamos dizer assim, né? Porque nós temos que compor uma maioria com aliados que muitas vezes não têm o mesmo programa econômico que nós. Tem o mesmo fundamento, né, na defesa da democracia, tem o mesmo fundamento muitas vezes na questão ambiental, certo? Ou na questão social, mas não em determinadas questões. E nós estamos vendo agora mesmo essa questão da saidinha, certo? Sim. Essa questão agora de criminalizar todo o porte de droga e ser, na verdade é o delegado, né? Não é o policial, porque o policial não tem autoridade delegada por ninguém para fazer isso, é mais o delegado no inquérito que vai. O que nós assistimos, tanto com a saidinha como essa questão, é que estão esquecendo que não existe penitenciária, né? Que já existe 300 e tantos mil mandatos para não ser cumprido, entendeu? E dentro da penitenciária existe centenas de milhares também de presos sem condenação definitiva,
Então, existe um E boa parte deles por posse de drogas que... usuário, Usuários. grande parte usuário. Então, é um pouco populismo que se chama populismo judicial, né? Essa questão das drogas é muito sensível, a reação da maioria é geralmente contra, evidente, todo mundo é contra as drogas, como também pode ser contra o cigarro e contra a bebida alcoólica, né? Mas está se usando isso para disputa política, na verdade, né? Tanto é que há um embate entre o Senado agora e o próprio Supremo, né? Então, isso mostra a dificuldade que você tem. Então, você tem que ter um projeto político, como nós tínhamos, né, em 2002, né, que foi bem sucedido, né? Nós ganhamos 5 eleições presidenciais, só não ganhamos a sexta, que foi de 18, porque o Lula foi levado injustamente num processo, como eu sempre digo, político de exceção e sumário à prisão. E preso ainda não pôde fazer a campanha. Porque se ele pudesse fazer a campanha do Haddad, o Haddad teria ganho. Então o PT tem que ter... eu acho que a reeleição do Lula faz parte desse projeto e a construção depois de uma alternativa no PT ou em outro partido para 2030, entendeu? Porque também nós temos aliados que podem querer disputar, como foi que aconteceu. O Garotinho disputou conosco em 2002, o Eduardo Campos não disputou em 2014 com a Dilma, e era do nosso campo, né? O PSDB que disputou conosco com o Serra, o Alckmin, e depois o Serra de novo, né? O Alckmin de novo, né? O Alckmin 2 vezes, né? O Alckmin de novo, né? Então, é um pouco E o AS isso. em 2014. O AS em 2014. Então, nós temos que pensar na reeleição do Lula para dar continuidade a essas reformas que nós estamos iniciando. Porque nós temos aí a reforma do imposto de renda, de lucros e dividendo, que é muito importante, porque o Brasil tem uma estrutura tributária que expropria a renda do trabalhador e, de certa maneira, cobra pouco imposto daquele 1% que tem quase 1/4 da renda do país, ou dos 10% que tem 100%. E também a questão dos lucros de dividendo. Como já foi feita a reforma do IVA, a reforma do imposto sobre offshore, sobre fundo exclusivo, né? E também sobre o sistema financeiro está se discutindo. Porque o país precisa de recurso para se desenvolver, além do investimento privado. É muito importante. Os bancos públicos podem, sendo capitalizados, porque falta crédito no Brasil, o crédito é caríssimo no Brasil. É um ponto de estrangulamento grave no Brasil, é o juro, porque expropria a renda da grande parte dos consumidores, das famílias e mesmo da indústria e do comércio, expropria renda nacional com juro da dívida pública, quase 5, 6% do PIB que vai para a mão de uma minoria, que não chega a 20 milhões de pessoas, né? E são 500, 600 bilhões cada ano, é uma coisa escandalosa, em nenhum lugar do mundo tem isso. São os maiores juros reais. São. O Brasil hoje 6,5% está dando agora juro 10 anos. Né? Porque agora houve, por causa da questão da inflação nos Estados Unidos e da guerra, a possibilidade de uma guerra, além da guerra contra o povo palestino, uma guerra entre o Irã e Israel, tá? Não é só por causa do problema do superávit de 0,5% ou zero, né? É um pouco isso também, externo, como o próprio Haddad diz. Então eu acredito que por essas razões, né, nós precisamos... Por isso que eu sou contra o fim da reeleição, que está sendo discutido no Senado. Porque diz que o presidente que é eleito só pensa na reeleição, mas o partido e o presidente que é eleito só pensa na eleição do seu sucessor. Isso não é o problema esse, né? Não vai resolver aí. E essa história desse mandato de 5 anos coincidindo em 10 para senador, né, acredito que o mais importante é a reforma política, porque o Brasil é o único país praticamente que tem esse voto uninominal, que você escolhe dentro dos candidatos de um partido um nome e vota, aí um disputa com o outro dentro do partido, e cada candidatura é uma campanha. Isso não existe no mundo. Ou o voto é em lista aberta ou fechada, ou é distrital. Lista aberta e fechada acabou de ter em Portugal e na Argentina. Né? Ou distrital, como tem nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, puro. Então você divide o Brasil em 513 distritos, e aí você disputa
ou maioria simples ou dois turnos, quem é o deputado. E tem o misto proporcional, que você metade elege pela lista e metade por distrito, que é o alemão. E também o problema da representação, porque o Brasil é o único país que a representação na Câmara não é proporcional à população eleitorada, tem um mínimo de 8 ou 70. Isso é um absurdo. Porque quem defende os estados é o Senado, que é 3 por estado. Portanto, 25% do eleitorado, 14 estados, forma a maioria no Senado. E ninguém diz que, para eles se defenderem, porque na Câmara, o critério não é esse, o critério é que a Câmara representa a nação, por isso que chama Câmara dos Deputados e Senado Federal, porque o Senado representa a federação. Então eu acho mais importante a reforma política, que é uma coisa de médio prazo também, porque hoje as urgências do país hoje é como fazer o país crescer distribuindo renda, entendeu? E como fazer o país ter uma soberania também tecnológica, né? Como fazer uma revolução social com a reforma tributária e uma revolução educacional e tecnológica nos próximos anos. Acho que esse é o desafio. Eu vou lhe perguntar sobre isso, e a gente vai também, para falar sobre Congresso, eu vou lhe perguntar mais um pouco sobre isso. Mas antes eu queria voltar também nesse tema do PT. O senhor fez uma análise aí desses anos de vitórias do PT, né? Nasce ali no final dos anos 80, tem algumas derrotas até 2002, e aí acho que é uma história muito vencedora, né? Se for tirar aí o saldo, é uma história muito vencedora. Mas, no entanto, acho que não há, hoje, a gente não se vê com muita clareza, uma alternativa ao presidente Lula, por exemplo, para 2030. Seria aí, por exemplo, Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, hoje ganhou uma grande... fez uma campanha em 2018 importante, né, de resgate ali, mas teve uma derrota. E agora ele é o ministro da Fazenda e tem certa interlocução com o Congresso, com o empresariado, enfim, é muito bem aceito, né? 2030 está muito longe. Está muito longe, isso eu ia terminar por aí. De qualquer maneira, o Haddad foi candidato a governador, a presidente da República, foi prefeito de São Paulo, que é a maior cidade do país. Com boa avaliação. E foi ministro, trabalhou na Secretaria da Fazenda do município de São Paulo, com João Sayad, ninguém lembra disso, trabalhou no Ministério da Fazenda antes, depois foi para a Educação e foi ministro, acho que 7 anos foi ministro. E hoje é ministro da Fazenda. Então ele tem, lógico que ele tem, é um nome que tem condições de ser apresentado como um candidato ao PT, né, para o PT decidir. Poderão surgir outros nomes? Poderão, porque nós temos governadores de sucesso, né, o Camilo Santana, o Rui Costa, o Wellington Dias, entendeu? Temos também em outros partidos governadores de sucesso, né? Como nós temos o Renan Filho, o Helder, que está governando no Pará, como a direita tem, né? O Zema, o Caiado, o Tarcísio, isso como o PSDB tem o Eduardo Leite. Essas lideranças vão crescer ou não, vão estar... João Campos também. Aliás, tem lideranças novas, jovens, né? Você citou bem o João Campos aí, que é uma liderança que está indo muito bem lá, que é do PSB, que está indo muito bem. Renovou bem o círculo político em Pernambuco, né? Está indo bem. Ele pode ser governador em 26, se ele for candidato. A governadora será uma candidata forte, mas ele também forte. E vão surgir muitas lideranças, tem surgido lideranças jovens, novas, no país todo. Nós temos muito tempo pela frente ainda para... Agora nós temos que pensar em 2024 e 2025, porque 26 não está longe também. As tarefas agora urgentes é a tarefa de fazer o país crescer, entendeu? E distribuir renda e enfrentar os desafios do mundo de hoje, que não está fácil para o nosso presidente. Aliás, ele foi à Colômbia, né? Com o Petro. Encontrar com o Petro, porque ele, o Boric, o Petro e o André Lopes Manuel Obrador são os presidentes que têm um certo alinhamento político, né, social, assim, como tem uma visão comum, inclusive da integração. Essa nova esquerda, o senhor que tem um amplo conhecimento da esquerda e acompanhou, né, como ela foi surgindo na América Latina, essa nova esquerda ela tem visões dissonantes, né? Por exemplo, o Gabriel Boric é um sujeito que tem certa restrição com a Venezuela, por exemplo.
não entende muito bem, talvez, os processos históricos, enfim, ou é uma esquerda diferente, um progressismo? É que cada um está preso aonde pisa, né? Ao seu solo A pátrio. sua conjuntura local. Então, o Chile, como passou por uma ditadura, né, e teve um processo democrático já há quase 40 anos, né? Quase já. Ele parte da... E também ele tem a correlação interna dele. Cada governo, cada país reage perante os problemas de outro país de acordo com a sua situação interna também e com a visão que o partido ou o governo tem sobre as questões internacionais. Essa questão da democracia, para nós, é muito cara, porque nós sofremos uma tentativa de golpe e sofremos um golpe. E o Chile teve uma ditadura. A Colômbia, aliás, teve guerra civil durante quase 70 anos, ou 100 anos, né? Então é preciso levar isso em conta também. O importante na Venezuela é que haja uma eleição e que a comunidade internacional, certo, veja como uma eleição que seguiu os ritos a partir da situação da Venezuela. Querer que alguém que tentou dar um golpe, né, que apoiou uma intervenção externa, que apoiou um governo totalmente ilegítimo, que era o chamado presidente Guaidó, seja candidato, sendo que já foi processado e condenado. Agora, muitos acham que isso é um impeditivo para que as eleições sejam democráticas. Eu já dei minha opinião, né, já falei sobre isso já para o jornalista Jamil Chad, mas nós temos que trabalhar para que a Venezuela, 28, né, de julho, 28 de julho, tenha um processo eleitoral e tenha um governo, porque a oposição vai disputar, né? Agora já está montado. São mais de 25. E tem dois importantes, que é o que vai ser apoiado pela Machado, que é o Morales, e tem o ex-governador de Zulia, e foi prefeito de Maracaibo, que já ganhou eleições, já ganhou 4 eleições de 5 do chavismo, né? Sim. Então, acho que vamos torcer para que tudo corra bem. Porque as sanções que os americanos impuseram à Venezuela, que são responsáveis pelo êxodo de 2 ou 4 ou 6 milhões, cada um diz uma cifra, mas que houve. Importante crise econômica. E da crise do país econômico. A Venezuela, exportando 3, 4 milhões de barris de petróleo, com a população que tem, é um país de renda média. Entendeu? E o Chávez fez uma revolução social, tanto na área da educação, da saúde, da habitação e da renda. Mas um país que tinha 57 bilhões de receita cair para 600, 700 milhões, quer dizer, nós temos que entender o que significa você acordar e o país estar fora do sistema financeiro mundial e não poder exportar a principal riqueza dele, que é o petróleo, e ser sequestrado as reservas, como se sequestrasse as reservas do Brasil de 340 bilhões de dólares, entendeu? Tirasse o Brasil do sistema financeiro. Imagina, seria um caos no Brasil. Então essa questão das sanções é uma questão que a comunidade internacional tem que discutir e debater. Um país pode aplicar sanções, mas nós não temos as Nações Unidas, não temos um governo mundial, então isso é um problema. E as sanções foram muito duras, como tem sido para o Irã, entendeu? Como tem sido a Cuba? E fora a questão da Rússia também, que não serviu para nada as sanções, porque como a Rússia é um país continental. E tem uma riqueza, uma retaguarda de riqueza, e tem a Índia e a China como mercados, e tem outras moedas. Isso, inclusive, começou a haver uma transição muito inicial entre o comércio entre outras moedas, entendeu? Porque o dólar, hoje os Estados Unidos, em grande parte do seu crescimento, é emissão de moeda. Lógico que os Estados Unidos têm base tecnológica, industrial, mercado e capacidade de exportação para isso. Mas muito do crescimento dos Estados Unidos, além e da inovação tecnológica, tudo tem sido do Estado americano, está financiando a infraestrutura, o social e o desenvolvimento da inovação tecnológica. Com certeza, é um investimento do Estado. Inclusive porque os americanos tentam fazer não sanções e uma coerção sobre a China para impedir o desenvolvimento tecnológico, industrial, comercial da China, e a China, na verdade, ocupe lugar dos Estados Unidos no mundo hoje. Como o senhor tem visto essa questão geopolítica nacional? Como é que fica esse tabuleiro novo? A China tem ganhado ascensão,
tudo indica que em algum momento passará e será a grande potência mundial. Os Estados Unidos têm tentado frear isso. Donald Trump foi talvez um dos principais, né, desse processo de guerra contra a China e, enfim, Joe Biden seguiu também pelo mesmo caminho. Como é que fica esse tabuleiro da geopolítica? Eu acredito que são fatores objetivos, não há como reverter essa marcha da realidade mundial, da ascensão da Rússia, da Índia, da Turquia, do Irã, que são potências regionais, e da China. A China não fez guerra nenhuma desde 49. Teve a Guerra da Coreia e teve uma guerra, um atrito de fronteira com a Índia que tem e com o Vietnã. Mas a Índia não tem bases militares no mundo. O crescimento e o desenvolvimento da Índia é pelo comércio, pela importação e exportação, e pelo investimento em infraestrutura, em energia, em produção de alimentos no mundo todo, e pela rota da seda, e na Ásia, pela formação, inclusive, de blocos econômicos na Ásia. Os americanos fizeram blocos contra a China, eu fico até perguntando como é que pode funcionar o caso da Coreia, por exemplo, do Japão e de outros países, mas eles exportam quase 2/3 para a China e recebem investimentos da China. Então, lógico que os americanos estão tentando fazer uma contracorrente, né? E tentar cercear o desenvolvimento científico e tecnológico da China e o crescimento comercial das exportações chinesas. Mas a China tem uma dinâmica própria, né, de crescimento interno e construir um modelo econômico, né, que permite a eles crescer agora nesse trimestre 5,5%, com todos os problemas que surgem, porque economia e crescimento, você resolve uns problemas, surgem outros. Você adota uma política, surgem um certo efeitos colaterais, entendeu? E tem um fator psicológico, tem um fator mundial, internacional, e tem o poder do capital financeiro, entendeu? E tem o poder da inovação tecnológica. Então, certezas na economia, certo? Você tem, mas logo, imediatamente que você toma decisões, começam a surgir novos problemas, entendeu? Então, nós temos um problema agora, vão chegar os carros elétricos, né? Aí vai chegar a energia elétrica em praticamente tudo, né? Por exemplo, São Paulo tem 400 mil motocicletas. Esse é um dos maiores fatores de poluição, né? Porque as motos são, a maioria, velhas, né? Será que não é o caso de serem elétricas? Mas aí vai surgir o problema da reciclagem de tudo isso, né? Vai jogar onde esse lixo, né? Como já acontece hoje. Então, estou dando esse exemplo pequeno para mostrar que a economia e a política econômica de um país é parte da política de desenvolvimento, né? Porque muita gente pensa que a política monetária, fiscal e cambial, as metas, vamos dizer assim, é a política econômica. Não. A política econômica é uma política de desenvolvimento do país, né? A inovação tecnológica, a educação, o papel dos bancos públicos, dos bancos privados, o investimento privado, a riqueza que o país tem, entendeu? A infraestrutura que o país já tem. Por exemplo, o Brasil já é um país que é soberano em alimentos e energia limpa. Ele precisa agora buscar segurança e soberania tecnológica, porque ele depende muito de importação. O próprio agronegócio depende de fertilizantes, produtos farmacêuticos, químicos, equipamentos, tecnologia, tudo importado. E o agrotóxico, que espero que vá desaparecendo e vai surgir no lugar biológico. A gente antes vai para um rápido intervalo e voltamos já já com o último bloco do BDF Entrevista. Voltamos então agora com mais um bloco do BDF Entrevista com o ex-ministro da Casa Civil, Zé Dirceu. Estava lendo a sua biografia, que é interessantíssima, por sinal. A tua história é muito interessante. E o senhor vai pincelando durante todo o livro a participação da mídia em todos os momentos do país. Na ditadura, né? Como participou e fomentou, e depois também nos ataques mais contundentes ao PT, ao senhor inclusive. No entanto, lhe é atribuída uma frase que dizia não ser necessário uma TV pública no Brasil, porque o governo tinha a Globo como aliada. Primeiro ponto, ela é verdadeira? Não, eu nunca falei isso. Isso foi o Roberto Requião que falou que eu falei. Veja bem, é que a imprensa tem lado. Sempre teve. A imprensa hoje está muito
conectada com o capital financeiro, né? As revistas, os jornais. Ela tem um lado, ela tem todo o direito de ter. Nós aqui temos que ter uma imprensa também com um lado, outro lado. Certo? E tem aí a objetividade na informação, a investigação, os fatos, mas tem a linha editorial, né? E tem os articulistas que escrevem. Eu mesmo escrevo. Acabei de publicar um artigo no Globo, publiquei um na Folha, entendeu? Tem uma disputa política. O problema é que a nossa mídia apoiou o golpe de 64 e, de certa maneira, apoiou a eleição do Bolsonaro. Depois se opôs à tentativa dele autoritária de implantar a ditadura no país. Nesse sentido, foi nossa aliada na luta pela democracia. Então nós temos que separar isso também. O problema nosso é que nós temos que desenvolver, agora que temos as redes, a nossa comunicação, porque agora nós não podemos nos queixar, né? Porque televisão é uma coisa caríssima, jornal é uma coisa caríssima, precisa ter anunciante, publicidade. Estrutura. Mas hoje nós temos as redes. Então o desafio nosso mais é, pelas redes, fazer a disputa. E depois é o seguinte, nós temos partidos, sindicatos, associações de moradores, clubes, né? E movimentos sociais importantíssimos, como o próprio MST, tem a CONTAG, tem a CUT, né? Tem centenas de milhares de associações de bairros. Nós precisamos ter uma política de comunicação para tudo isso, entendeu? Então também, eu acho que nós entramos muito tarde nas redes, a esquerda, vamos dizer, muito tarde. Lógico, a direita tem o poder econômico, teve um apoio internacional, porque hoje existe uma internacional da extrema-direita, não existe uma internacional da esquerda. Mas existe uma internacional da esquerda. Não existe nem uma internacional sindical. Existem entidades, tudo, mas não tem uma ação, uma disputa política permanente como um conjunto. Ver essa questão do Musk, do Trump, do Milei, da Meloni, do Orbán, do Chega lá, do português, agora eu esqueci o nome dele, do Chega, entendeu? Do Orbán. E por outro lado, o capitalismo financeiro, a globalização, ele desconstruiu o estado de bem-estar social e desconstruiu a estabilidade das classes médias operárias. Isso criou um vazio que a extrema-direita ocupou, com o problema da imigração, com o problema religioso e a revolução moral que está havendo, porque é um choque na sociedade, tanto no Brasil quanto em todo o mundo. Por isso que essa discussão sobre aborto, sobre casamento, né, do mesmo sexo, a homofobia, a religião, tudo isso pesa também, né? Porque é um choque que 1/3 da população não aceita as mudanças que estão acontecendo, como já aconteceu em várias fases da humanidade. Mesmo na década de 60 também, a minha geração produziu uma revolução cultural que teve muita resistência. E aí, aproveitando para falar do governo ainda, eu tenho ouvido diversos parlamentares, inclusive entrevistei o deputado Orlando Silva no último programa aqui, e muitos deles são críticos à comunicação do governo. O próprio presidente Lula chegou naquela mini crise de popularidade do governo, né, que teve uma pequena queda. Ele falou que a comunicação devia também explorar alguns avanços que o governo teve, mas que não eram mostrados. O senhor também acredita que há um problema de comunicação no governo Lula? Veja bem, pode haver. Até porque quando nós assumimos estava destruída, literalmente destruída a Secom, né? Eles quebraram tudo, roubaram os equipamentos, tudo. E o governo, evidentemente, tem um período de reorganização e de construção de uma política de comunicação. Mas acho que a questão de fundo não é essa, certo? A comunicação. Certo? A questão de fundo é que o governo enfrenta grandes dificuldades e o país tem 40%. É base da extrema-direita e da direita. E que se reagrupou e conseguiu ter, como a gente falou aqui durante todo o tempo, base sólida. E é um governo de minoria na Câmara. Portanto, lógico que a comunicação precisa, né, ser mudada. E eu acho que o ministro Pimenta já deu até uma entrevista falando das mudanças, já gravou até um vídeo falando das mudanças que ele vai fazer, tudo, principalmente com a questão das redes. Mas também nós não podemos transformar, porque muitas vezes são problemas que o governo está enfrentando, ou erros do governo, ou insuficiências, né?
que se manifestam, e não é um problema da comunicação, e às vezes são acertos do governo fantásticos que a comunicação não consegue chegar. Precisa encontrar aí um caminho para isso, mas nós não podemos subestimar que há um certo, né, blocamento assim, que grande parte do eleitorado que votou no Bolsonaro, né, ele resiste a reconhecer. Ele reconhece que a situação melhorou tudo, mas diz que não é o governo, não vota no governo. Agora, que tem que melhorar a comunicação, é evidente que tem que melhorar a comunicação. Eu espero que o governo faça, porque nós estamos a 1/3 do governo já. Temos 2/3 pela frente. Né? Mas nós também temos que ser propagadores do governo, né? Então, os partidos políticos também, os movimentos, tem que fazer esse papel também. Mas se eu conheço o presidente Lula, a expectativa dele é que todas as medidas que ele começou a adotar na área social, mesmo na área econômica, vão começar a chegar na população, tá? Então vai haver um reequilíbrio dessa... Porque as pesquisas não são desfavoráveis ao governo e ao presidente Lula, entendeu? Porque nós ganhamos a eleição por 1 milhão de votos, 1,5 milhão, entendeu? Seriam até mais apertadas se fosse fazer isso. Eu acredito que... Agora, isso não quer dizer que nós não podemos baixar a guarda e nós não podemos nos conformar com o que temos. E eu acho que o presidente não se conforma. Tanto é agora que ele lançou agora o programa de reforma agrária, de legalização, uma série de medidas, porque também falta recurso, porque o ideal é que a Conab tivesse 5 bilhões, né, para o programa de PPA, certo? Para o programa, né? Para o programa de alimentos, para o programa de estoques reguladores, né? E o apoio à agricultura familiar. Atingiste 1 milhão de famílias hoje que não tem tecnologia, não tem essa extensão rural, entendeu? Não tem equipamentos, né? Não tem irrigação, não tem... Como agora, até o João Pedro Sterres escreveu o artigo sobre as máquinas e equipamentos adaptados à agricultura familiar. Mas aí nós temos que buscar recursos, né? Porque essa é a luta política. E tem uma luta política também para impedir que nós façamos determinadas, né, medidas. E por outro lado, há uma expectativa de corte de 53 bilhões para fechar o orçamento. Né? A vida é dura, cara. Governar é resolver problemas. E na escassez, decidir as prioridades. A não ser que o país faça as reformas estruturais que precisa. Enquanto não as fizer, essa realidade... Porque se você também não cuida disso, vem a inflação, aí é pior dos males, né? Se você não cuida disso, vem a recessão, é pior dos males. Então é esse equilíbrio entre você cuidar das contas públicas e ao mesmo tempo criar as condições para crescer, numa situação que você é minoritário no parlamento, entendeu? Numa situação que o país tem uma estrutura tributária, uma estrutura de juro, certo? E já tem uma dívida pública, já paga um serviço de... A vida não é fácil, nem do Fernando Haddad, nosso ministro da Fazenda, nem do nosso presidente da República, Luiz Inácio. A gente já vai chegando no final desse nosso programa, Zé Dirceu, mas eu queria te fazer uma rápida pergunta. Eu sei que não vai ser tão rápida assim a resposta, nem tão fácil, mas eu vou fazer mesmo assim. O senhor acredita que há um problema também na articulação do governo com a Câmara? O Arthur Lira fez críticas fortes ao Alexandre Padilha, mas o presidente Lula bancou, né, fez ali também um avanço contra o Lira, e agora o Lira faz um contra-ataque ao governo no parlamento, né, colocando aí CPIs para serem votadas, enfim. Não acredito que vai acontecer isso. Isso aí é uma disputa política. Nós não temos maioria na Câmara e no Senado, então a vida do ministro da Articulação Política e do ministro da chefe da Casa Civil é uma vida muito difícil. Porque há divergências também sobre vários programas, várias propostas, entendeu? De políticas para o país, né? Sociais, ou de energia, ou de meio ambiente, ou penal, que é o caso aí que nós citamos da saidinha e da questão das drogas. Então, dentro das condições, eles têm limitações para atender as demandas, fora que já existe uma realidade das emendas impositivas, entendeu? De bancada, de parlamentar. Então... E às vezes não há recursos. E também tem uma disputa política. A direita que nos apoia, a centro-direita, quer cada vez ocupar mais espaço, entendeu? E nós queremos preservar certos espaços, como é o caso do Ministério da Saúde. Então, e há críticas que eles fazem, às vezes, à gestão, tá? Apesar de serem aliados. Eu não vejo que trocando Padilha resolve o problema, entendeu?
Eu acho que precisaria, isso sim, como existe a junta orçamentária, que reúne o planejamento, o Tesouro, a Fazenda e a Casa Civil, a articulação política e a Casa Civil precisam estar muito bem entrosadas. A experiência que eu tive é que eu fui ministro da Casa Civil e ministro da articulação política durante 2 anos. Então, acumulou as duas. Então é diferente. E a situação era outra, porque nós tínhamos muito mais facilidade de fazer maioria e não existiam as emendas impositivas. Nós tínhamos muito mais facilidade. Fizeram o presidente da Câmara 2 vezes? Fizemos 3. O Arlindo, o Marco Maia, e o João Paulo e o Aldo Rebelo, 4. 4 vezes, né? E depois fizemos de comum acordo depois também, o Michel Temer, o Henrique Eduardo Alves, o Eduardo Cunha, que foi uma ruptura que já tinha outro objetivo, né? Que foi desagou no golpe. Então acho que é muito importante a integração entre a Casa Civil e o Ministério da Articulação Política, né? E com a Fazenda, porque envolve o Tesouro. Quer dizer, seria uma segunda junta orçamentária, vamos dizer assim. Mas eu estou falando isso de fora, eu não sei a realidade lá qual é só a opinião de quem está fora, né? Não que eu não tenha experiência, porque eu acompanhei o governo esses anos todos, né? Inclusive eu escrevi minha biografia sobre o primeiro governo do Lula e a segunda biografia que eu quero publicar até o final do ano é o segundo governo do Lula, o primeiro da Dilma, e o mensalão, né? Que nós fomos julgados em 12 e 14, né? É uma coisa fantástica, né? Durante 1 ano o Supremo nos julgou nós, de maio a novembro, e o meu julgamento foi marcado a véspera do primeiro turno e a véspera do segundo turno, pelo presidente Aires Brito, e que ia sair, e terminou tudo para ele se aposentar. É uma coisa só no Brasil. Então eu vejo assim que precisa... E aí é o presidente que decide essas questões, né? Como organizar o Palácio do Planalto, a relação entre os ministérios, tudo. Porque a Casa Civil é a Secretaria Executiva da Presidência, no fundo era isso, entendeu? O senhor guarda rancor do STF, não, de todo esse processo? Não. Isso é política, luta política, processo histórico. Vai decantar, porque eu fui condenado, fui cassado por razões políticas e condenado por razões políticas, quase confessado pelos ministros. Porque um diz que a literatura jurídica... Para me condenar, eles inventaram o domínio de fato. Inventaram, não existia, eles adaptaram, o próprio criador disse que não era o caso, para me condenar. Eles não têm prova nenhuma contra mim, eles me condenaram pelo domínio do fato. Então, eu fui cassado sem nenhuma prova contra mim. Aliás, eu virei corrupto e bandido em 48 horas. Sendo que na minha história, eu não tinha uma investigação, a não ser a luta contra a ditadura, a prisão, que eu tenho honra, orgulho de ter sido. Não de ser preso, que você não pode ter orgulho de ser preso, de ter lutado contra a ditadura. Então, isso aí são fatos históricos. O Supremo mudou. O Supremo foi o grande sustentáculo da Lava Jato e depois, quando se deu conta do que era a Lava Jato, passou ela limpo. Já está passando, com contradições e tudo, mas está passando. Essa é a realidade. Se eu guardasse mágoa ressentimento, eu tinha morrido já fazia muito tempo. Viu? Eu não guardo mágoa ressentimento de nada. Eu sei muito bem o que aconteceu. Guardo a memória e sempre lembro, né? E quero justiça. Não sou de guardar mágoa ressentimento contra nada. Não faz parte da minha formação. Eu fui formado numa escola que isso aí não existia. Dirceu, muito obrigado por essa entrevista, viu? Eu que agradeço. Espero que tenha atendido a tua expectativa de vocês. Obrigado. Do Brasil de Fato. E parabéns pelo Brasil de Fato, viu? Que bom. Estou sempre às ordens. Eu abri uma exceção para fazer essa entrevista para vocês. Eu queria ficar quieto agora uns 45 dias. Daqui um pouquinho a gente faz uma segunda entrevista só para a gente falar sobre a ditadura. Acho que é uma história muito interessante. Muito obrigado, Dirceu. E a você que nos acompanhou até aqui também, meu muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Direção executiva Nina Fidelis.